são modificações de membrana que conectam essas células. Olha lá, zonas de oclusão, de adesão, os desmossomos, mas isso é do biologia celular e case da coisa. Agora, para a gente, a nível de isco e tecido epitelial, o que nós consideramos quando tratamos de epitélio? Primeiro, vai estar sempre revestindo, o que significa que ele estará apoiado em uma outra estrutura adjacente, que é o conjuntivo. Concorda? E o que tem entre o epitelial e o conjuntivo? Lâmina própria, membrana basal, como você quiser chamar. Então, olha aí que chique esta imagem. Eu terei, então, na parte superior, tecido epitelial de revestimento, de células justapostas, né? E que, inclusive, podem ter certas modificações, principalmente na região apical superior. Se for, por exemplo, um epitélio lá no trato respiratório superior, ele contém o quê? Cílios, né? Que é o caso deste corte de traqueia que você está visualizando aí e que você viu lá no laboratório também. Lembra-se disso? E aí, nessa imagem, você pode observar que este tecido epitelial fica apoiado sobre uma lâmina basal que estará, por sua vez, apoiada no conjuntivo. Concorda? E aí nós vimos que podemos classificar os tecidos epiteliais de acordo com a distribuição das células, se elas estão em uma única camada, em mais de uma camada, e qual é o formato da célula em si. Quando a gente classifica pelo formato dessa célula, a gente pode dizer de epitélio pavimentoso, olha lá, são estruturas de epitélio simples, ou seja, de uma única camada, de células achatadas, delgadas, e isso é comum no revestimento do pulmão. Olha lá, a gente viu esse corte lá no laboratório, não vimos? Vimos, né? Então, tecido pavimentoso simples do epitélio do pulmão. Pavimentoso é achatado. Exatamente, como você está vendo aí a carinha dele, ó, lá na parte superior. Temos ainda tecido epitelial cúbico. O que o caracteriza? São células bem quadradinhas com os núcleos bem arredondados. Nós vimos esse tipo de formação em glândulas lá no laboratório, vocês se lembram? Então, ó, é o que está revestindo uma glândula aí. A parte branquinha é a luz, é o interior da glândula. E o que fica a revestindo é um corte de tecido epitelial cúbico simples. Concorda? Sim ou não? Sim. Temos ainda tecido epitelial cilíndrico, que também pode ser chamado de colunar. Este tecido, olha lá que lindo, muito comum lá na vesícula biliar e em outros revestimentos de interno de órgãos, de alguns órgãos, né? Mas o que é interessante você observar nesse epitélio colunar é uma célula cujo citoplasma está bem alongado e o núcleo posicionado na parte inferior, concorda? Sim. E aí, há um variante desse tecido epitelial que causa muita trepidação em você, que é um acadêmico feliz, dando para a prova com bastante ansiedade, que é quem? O pseudoestratificado, né? Nem outro. O pseudoestratificado leva esse nome, deixa eu caçar a imagem dele, né? Onde ele está. Aí. Olha aí. O epitélio pseudoestratificado, ele gera certa trepidação, porque dado o posicionamento dos núcleos ficar cada um numa altura, tende a parecer que é um epitélio estratificado. Você concorda? Ou seja, parece que tem mais de uma camada desse epitélio, só que na verdade não tem. É uma única camada de células, é um único extrato, né? Mas os núcleos estão posicionados em diferentes alturas. Compara isso com o colunar. Olha que interessante. Olha isso que você está visualizando. Você está vendo núcleos em diversas alturas, não é? Agora olha o colunar. Como é que ele se apresenta? Os núcleos estão mesmo na mesma altura. Então é muito fácil dizer que isso aí é um epitélio simples. Você concorda? Mas lá no pseudoestratificado não.
não, porque como os núcleos estão em diferentes alturas, aí fica parecendo que tem mais de uma camada, mais de um estrato, tá? Ele tem só uma camada, né? O pseudo-estratificado, sim, né? Porque parece ter mais de uma. Exatamente, por isso que ele chama pseudo-estratificado. Pseudo vem do que parece, né? E não é. Mas a gente tem ainda os tecidos de fato estratificados. Eles podem ser do tipo pavimentosos, se as células achatadas estiverem em várias camadinhas. Isso aí, ó, é um corte lá do esôfago, lumen do esôfago. Temos epitélio estratificado cúbico. Olha que corte lindo. Lá de ductos glandulares. Dá para verificar perfeitamente que são duas camadas de epitélio cúbico. Vocês estão visualizando? Sim. Né? Os núcleos são bem redondinhos, estão um em cima do outro. Então, bem organizado esse tecido. Temos aí estratificado cilíndrico. Ah, Adriana, muito parecido com o cúbico. Como é que eu identificaria? Porque no epitélio cilíndrico, o núcleo é mais alongado. Enquanto no cúbico, o núcleo é bem circular. Isso está claro? Sim. Então, a gente só pode dizer que trata-se de um epitélio estratificado do tipo cilíndrico, que o núcleo aí que vocês estão visualizando é alongado. Conseguiu visualizar? Sim. Então, tá bom. Aonde que tem um epitélio estratificado cilíndrico? Na conjuntiva do olho, tá? E aí, epitélio pseudo-estratificado, que a gente estava discutindo agora há pouco, trata-se de um tecido epitelial com uma única camada, mas que parece ter mais de uma. E essa aí, ó, essa formação epitelial que eu coloquei para vocês, é um corte bem típico de via aérea superior, de áreas de conexão do trato respiratório. Então, o nosso trato respiratório superior, nas suas áreas de conexão, ele é praticamente todo revestido por epitélio pseudo-estratificado ciliado. Prof, você vai pedir isso de onde vem? Ah, dependendo do motivo. Professora, na prova vai ter imagem de alguma coisa? Não vai. Ah. Sabe por quê? Porque depois eu não quero arriscar, né, meus alunos? Eu Imagem gosto de vai imagem, ser ela não tá prática, né, clara, professora? né? Não dá. Né? Deixa as imagens lá para nossa prova prática. Mas como que seria a questão sobre... Ah, eu vou descrever para você, falar o epitélio. Vamos ver tal. aquele simuladinho. Dá para descrever o formato. Respiratório, Eu não deu tempo. Mas se eu conseguir Tem fazer, células eu boto no alongadas. flash. Não precisa ser de 30, não. Mas não Precisa é mais de 10, eu Mas só preciso saber quanto é. Ela vai falar, tem células alongadas, duas camadas de células alongadas. Você já sabe, né? Desculpa, eu falar células arredondadas, células arredondadas, tudo. Alongadas. Ó, a nível de tecido epitelial, estamos ok? Sim. Tem alguma dúvida específica? Não. Depois desse epitelial, o que nós discutimos? Para fazer o nome e o tipo, porque ele é daquele tipo. Cilíndrico, porque... E alguns exemplos, né? Mas eu vou- Todos os slidinhos eu coloquei para você no local onde aquele tecido epitelial está. Tá? Células da mesma altura. 10? Aí falou sobre Entendeu? o conjuntivo, Células fibras do diferentes. conjuntivo, tipos do conjuntivo, Pseudo. Ó, gente, tecido conjuntivo. Este aí que você está visualizando. Tecido que é de preenchimento, de estruturação e que tem variantes especializadas, como por exemplo o adipósito sanguíneo, com funções de armazenamento de energia, controle termorregulador, e o outro como um veículo para as nossas células sanguíneas do sistema imune do transporte de gases, entre outras funções. O fato é que a gente sabe, desculpa gente, o que a gente sabe que é comum é que trata-se de um tecido que tem composição celular, proteica, não é mesmo? E de matriz. E aí o que vai fazer com que esses tecidos variem nas suas características morfológicas é a concentração desses componentes e as variantes da matriz extracelular. Você concorda? Sim. Sim, né? Então, ó, quando a gente fala de conjuntivo, são inúmeros.
A primeira aula que a gente fez foi para falar de células do conjuntivo, vocês se lembram? Sim. Então, quando a gente falava de tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente veio a classificar depois, que é o estrutural de arquitetura, ele é secretado por um grupo de células que são os fibroblastos, vocês se lembram? O fibroblasto é uma célula componente do conjuntivo. Olha a carinha dela aí, né? Então, ele é responsável por secretar o tecido conjuntivo. Mas temos também outros grupos de células, como aquelas componentes do sistema imune, os nossos leucócitos, né? Aí eu citei para vocês os macrófagos, que são células fagocitárias do sistema imune inato. Aí citei também para vocês os mastócitos, que são as células mediadoras dos processos alérgicos, né? Das reações de hipersensibilidade. Macrófago é ver se esse mastócito, só que em situação tecido ou é diferente? Não. Mastócito é uma célula granulocítica, você já tem bastante granulação, que fica muito presente nas mucosas, tá? Ela é induzida a ação dela por imunoglobulina E. E aí, a ação dela é provocar inflamação e ela medeia as reações de hipersensibilidade. Produzida pelos plasmócitos, né? Imunoglobulina, né? Isso, a imunoglobulina sim. O plasmócito é o linfócito B ativo, né? Secretor de imunoglobulina. Então, o macrófago é que é uma célula lá do conjuntivo, no caso do sanguíneo, né? Que é responsável por fagocitar e identificar uma infecção, um agente lesivo, tá? Aí temos outras células, como por exemplo os plasmócitos, que são os nossos linfócitos B ativos. E temos outros leucócitos, como os neutrófilos, que são as células da inflamação aguda. Concorda? Aí falei um pouco de alergia, justamente por ter citado os mastócitos. Aí depois a gente ia para fibras do conjuntivo, vocês se lembram? E aí foi bem interessante, né? Quando a gente estava falando de... então começamos falando de células do conjuntivo, aí a seguir falamos de fibras do conjuntivo. Qual que é a composição mais abundante em fibras que o nosso conjuntivo tem? Colágeno, né? E também elastina, mas mais abundantemente colágeno. Ele tem uma função estrutural importante. E quando a gente fala de variantes do conjuntivo, aqueles especializados, o último que a gente estudou foi o cartilaginoso, vocês lembram? E o cartilaginoso, ele tem essa rigidez e essa resistência à tensão justamente pela abundância de fibra colágeno. Não é mesmo? Então, ó, a gente viu que os colágenos têm tipos, que eles se organizam em fibras, né? Fibras essas que são compostas de fibrilas, colágenas, e que existem algumas patologias que estão correlacionadas à ausência de produção desta proteína. Professor, precisa saber a função de colágeno tipo 1, tipo 2, Não. tipo 3, não, né? Não. Só saber como ela se divide do que é. Só o tipo 1 que é o mais... Que é o mais abundante. Mas eu quero aplicação, né? Ó. Vocês se lembram da osteogênese imperfeita? Sim. Qual era a causa da osteogênese imperfeita? É uma mutação a nível dos genes COL1A1 e COL1A2, que são os genes responsáveis pela síntese da proteína colágeno. Então, se o paciente tem mutação nesses genes, ele é incapaz de produzir colágeno. E o colágeno, ele é componente dos nossos conjuntivos em geral. O ósseo e o cartilaginoso não são conjuntivos? A gente não chegou no ósseo ainda, mas a formação da osteogênese imperfeita está relacionada à ausência do colágeno no osso. Oi? Ausência homogênea, COL1A1 e COL1A2. Olha aí. Quais são, hein? Ah, cola. Pode tirar uma foto. Mas você tem esse slide já. Está no CLES o slide. Tá? Então, se o paciente tem mutação nesses genes do colágeno tipo 1, a matriz óssea fica toda impactada. Olha para vocês verem. Quando a gente fala de conjuntivo especializado, vocês têm que considerar o quê? Ele sempre vai ter um componente celular, um fibroso e a matriz extracelular. Vocês concordam? Sim.
que vai dar as características dele não são as composições dessas três, né, dessas estruturas que eu citei. Então, assim, se eu for comparar o tecido sanguíneo com o tecido ósseo, o que varia mais, que é mais flagrante, que varia entre esses dois conjuntivos? É a MEC, né? É a matriz extracelular, que uma é aquosa, que é o sangue, e a outra é rígida, calcificada, que é o osso. A matriz celular do sangue É a parte aquosa. Sabe por quê? Porque o que é o sangue? Não é uma parte aquosa cheia de células? Sim. Então, o que é a MEC, se não a matriz extracelular? Então, tudo que não é célula é. porque na matriz celular está as proteínas, está as coisas, e no plasma está as proteínas das substâncias. E aí, imagina na cartilagem. O que varia da cartilagem para o osso? MEC e componente celular, né? Que um tem um grupo de células e outro tem outro grupo de células. Mas apesar da gente não ter chegado no osso ainda, por que eu estou dando isso como exemplo? Só para vocês entenderem aonde está a variação que atrela as características dos diferentes conjuntivos, concorda? Consegue visualizar isso? Então, assim, eu tenho lá um tecido ósseo, a matriz extracelular dele tem composição colágena, mas também tem cálcio, concorda? Então, isso varia, isso tem aquelas características. Já o tecido cartilaginoso, que é o último nosso que vai cair na prova, esse tem abundância de muitas fibras colágenas, não só tipo 1, tipo 2 também. E aí tem também componente de elastina. Por isso que ele tem resistência à tensão, né? E ele não tem cálcio. Os dois são mais densos. São mais densos. Aí se você for comparar com um tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, por exemplo, o que muda da cartilagem para o conjuntivo propriamente dito frouxo? É porque o frouxo tem mais elastina e a cartilagem tem mais colágeno. Consegue perceber as variações? Né? Tá, daí falamos então desta ocorrência que está atrelada à deficiência de síntese de colágeno. Vou pôr isso na prova, tá? Se você errar, você quis. Eu tô avisando, já vai saber. Né? Ó, além de fibras colágenas, a gente tem outros tipos de fibras, como as reticulares, que são aquelas que formam o parênquima de certos órgãos, né? Então, tudo aquilo que fica ao redor de órgão parenquimatoso é fibra reticular. Falamos também de fibra elástica, né? Fibra elástica que é muito comum, ó, em cartilagens, né? Tecido denso modelado. Olha lá para vocês verem. Mas a composição deles era igual, o que mudava era a quantidade dos componentes. Perfeito. E aí falamos também de outra doença que tem fundamentação na síntese de colágeno, mas não genética, e sim nutricional. Para que a gente tenha a formação das moléculas de colágeno, é necessário que tenha vitamina C. Então a vitamina C é fundamental para a formação do troncolágeno. E aí, meus queridos, quando o paciente tem ausência de vitamina C, ele desenvolve uma doença chamada de escorbuto. Olha que interessante. A gengiva não tem composição mucosa, conjuntiva, óssea e cartilaginosa? Tudo isso carece de colágeno, concorda? Se o paciente tem deficiência de vitamina C e não consegue fazer síntese adequada de colágeno, esses tecidos todos vão ficar fragilizados. Concorda? E aí, o que vocês acham? Ah, esse eu gosto. Eu gosto dessa, hein? No que consiste a síndrome de Marfan? É uma mutação a nível do cromossomo 15 que faz com que as fibras elásticas do tecido fiquem frágeis. Aonde a gente tem muita fibra elástica? Conjuntivo frouxo. E também temos muita fibra elástica no conjuntivo denso modelado. O que é composto de conjuntivo denso modelado e frouxo? Vasos. Então, quando o paciente tem fragilidade por conta de falta de resistência de fibra elástica, esses tecidos ficam impactados. De modo que a rede vascular dele fica muito frágil. Isso coloca ele num risco de ruptura de aorta. Acontece com dois tecidos tão frouxos. Aonde você tiver fibra elástica. Ó, onde tem
tem fibra elástica? Na derme da pele. Temos fibra elástica também lá no conjuntivo denso modelado, que você está vendo aí. Temos fibra elástica também lá na cartilagem. Então, assim, todo tecido conjuntivo que tiver composição de fibra elástica, no paciente com síndrome de Marfan vai ter esse tecido fragilizado. Só que o risco dele mais iminente, que coloca ele em risco de morte, é o rompimento da aorta. Então, a grande preocupação do paciente com síndrome de Marfan, sabendo que ele tem fragilidade em qualquer tecido que tem composição elástica, é saber o quê? Que os vasos são frágeis, então ele pode ter uma hemorragia. Então, o gene É a mutação do cromossomo 15, que induz a síndrome de Marfan. O que mais que nós fizemos depois? Do sangue. O sangue foi o último. Não, cartilagem foi. Ah, verdade. Foi A tipo de Foi difuso. Vamos para o tipo de conjuntivo. É tipo, depois sangue, depois cartilagem de novo. Não, depois é de poço, depois cartilagem de novo. Nossa, a gente viu muita coisa. Foi? um pouquinho. Não sei, cadê o Tava Bate pertinho. nele. Ai, Quer ver? Eu acho que essa é a primeira aula. Eu vou fazer aqui no Essa já foi. já foi essa? Agora é sangue. Gente, vamos trabalhar o tipo de conjuntivo aí. O que a gente tem que saber? Que nós temos conjuntivo propriamente dito, que divide-se em tecido conjuntivo denso e frouxo. Sendo denso, podendo ser modelado ou não modelado. O que varia nesses tecidos? Composição fibrosa, proteína. Esses tecidos conjuntivos propriamente ditos são de arquitetura, de estrutura. Agora, já os especializados, aí esses vão ter cada um a sua função. O primeiro conjuntivo especializado que a gente estudou foi o sangue. Qual é a função do tecido sanguíneo? De gases. Então, o sangue é um tecido conjuntivo especializado que tem por função carrear as células do sistema imune e também carrear hemácias responsáveis pelas trocas gasosas, mas ele também tem por função carrear nutrientes necessários ao metabolismo energético e também transportar substâncias reguladoras, sinalizadoras, como por exemplo hormônios e outros biocomponentes. Então, é transporte que esse tecido faz, vocês concordam? Sim. E aí a gente tem várias células, né, que vão compor esse tecido. Os eritrócitos ou hemácias são responsáveis por transportar gases e leucócitos responsáveis pela resposta imunológica e trombócitos, plaquetas, responsáveis pela coagulação sanguínea, tá bom? E a gente chama isso de elemento figurado do sangue, né? É tudo que não é plasma, é elemento figurado. Eritrócitos, então, esses são os responsáveis por carregar o oxigênio, né? E aí a gente falou um pouco de anemias, quando a gente estava dizendo de hemácia. As anemias essas que são causadas por redução do conteúdo hemoglobínico, mas também podem ser causadas por disfunção ou alteração morfológica nessas células, né? Citei para vocês aí algumas que são hereditárias, esferocitose e eritrocitose. Tudo isso compromete o transporte de gases, né? Aí falamos de hemoglobina e como ela se liga ao oxigênio com maior ou menor afinidade, dependendo de onde ela está, né? Ela se liga com maior afinidade no pulmão e com menor afinidade no tecido, onde ela tem que soltar. Falamos de anemia falciforme, né? O que acontece na anemia falciforme? O que causa a anemia falciforme? E fica mais. Não é que ela fica mais nítida. Porque ela normalmente Ela é bem plástica, plástica, né? ela fica mais nítida e pode ficar. Obstrui vaso. Ó, então o que acontece? O que causa a anemia falciforme
é uma mutação do gene codificador da hemoglobina, das cadeias da hemoglobina. E aí, essa alteração faz com que a proteína fique disforme. E isso induz a alteração de conformação da própria hemácia. A hemácia fica em formato de foice por alteração da proteína hemoglobina. Concorda? Com isso, essa cadeia da hemoglobina vai ficar com menos capacidade de transporte de gases. E isso vai induzir uma série de problemas. Alguns deles estão ligados ao próprio transporte de gases em si, então os pacientes podem sofrer de hipóxia, mas ele também está relacionado ao processo de transporte dessas hemácias. A Julie estava falando e é verdade. Esse indivíduo que tem a hemácia falcêmica, ele tem uma hemácia que ela é rígida, ela não dobra-se bem. E aí quando ela chega nos capilares, ela começa a se agregar e ela gera obstrução nesses capilares. Outra coisa que pode acontecer nesses pacientes são quadros hemolíticos. Essas células começam a se romper de maneira excessiva. E isso gera no paciente um quadro de hipóxia, tudo bem? Quando a gente estava no sangue, não precisa até quando tem biológico. Aí também Fica mais fácil, né? Leucócitos, né, que são as células do sistema imune. Linfócitos, ó, são as nossas células do sistema imune adaptativo. Plasmócitos, que são os linfócitos produtores das imunoglobulinas ou anticorpos. Monócitos, também chamados de macrófagos, vai depender de onde ele está. É isso que eu estava confundindo. Você confundiu o plasmócito com macrófago. Neutrófilo, né, ou polimorfo nucleares ou segmentados, esses que são os leucócitos envolvidos na resposta inflamatória aguda. Eosinófilos, que são esses granulócitos responsáveis por reagir às infecções parasitárias ou alergia. Os neutrófilos sempre vão ter, vai ser mais separadinho do que os monófilos. O monócito é uma célula grande, com citoplasma abundante, e ele é uma célula fagocitária, né? Agora, já o neutrófilo, apesar de ser também uma célula fagocitária, ele é um granulócito, né? Ele tem grânulos na composição do citoplasmático, então ele consegue jogar esses grânulos, que são bem tóxicos, em cima de agressores microbianos ou de outras naturezas, tá? Os neutrófilos? Isso. Neutrófilo base. Os granulócitos são neutrófilo, basófilo e eosinófilo. Esses são os granulócitos. E Os mastócitos também. E os agranulócitos são os linfócitos e os macrófagos. o plasmócito não é... É um linfócito. O plasmócito é o linfócito B. Não, sim, mas ele não é agranulócito? Não, nós não estamos falando dos agranulócitos. Quem são eles? Os macrófagos e os linfócitos. Não, plasmócito não. O plasmócito é o linfócito. É agranulócito. Ah, só que tá, lembrei, verdade. É muito nome. grandão da qual é muito nome. Não, agora não. Muito ósseo. Ó, com relação a sangue, estamos ok? Vamos mais de novo? Quero aproveitar nosso tempo. Ó, Esse daqui, ó, professor. Esse daqui é o quê? É um eosinófilo. é o euzinho. Vamos lá. O tecido adiposo é composto por células especializadas chamadas de adipócitos. Concorda? Muito grave, muito grave. Concorda? Sim. O adipócito é uma célula especializada que é capaz de armazenar partículas chamadas de triacilglicerol. Lembram-se disso? Triacilglicerol, essa molécula aí, que é formada por 3 ácidos graxo, por isso chama triacil, e uma molécula de glicerol, por isso triacilglicerol, tá certo? Isso é uma molécula lipídica, gordurosa, que nós podemos utilizar para o nosso metabolismo energético e outras finalidades, como por exemplo síntese de membranas e hormônios. Concorda?
De modo que o adipócito é uma célula bem ampla. O citoplasma quase que é completamente cheio de triacilglicerol. Isso é uma estratégia de armazenamento muito eficiente, porque como o triacilglicerol é uma molécula hidrofóbica, não precisa ser armazenado junto com água dentro da célula. E ele consegue ficar inerte dentro da célula sem induzir um desequilíbrio osmótico. Então, por isso que as nossas reservas de gordura são muito maiores do que, por exemplo, as reservas de carboidrato. Concorda? Né? E é interessante pensar que, além disso, a própria densidade energética do lipide, né, do triacilglicerol, é muito maior do que a do carboidrato, tá certo? Então, além de tudo, o triacilglicerol é uma fonte de energia muito mais abundante e densa do que o carboidrato. Só que por que a gente se baseia no nosso metabolismo energético no carboidrato, então, e não no líquido? O objetivo é você ter uma boa estratégia de armazenamento, um jejum prolongado. Então você consome primeiro o carboidrato, que é um negócio que você não consegue guardar, e deixa o lipide para situações emergenciais, concorda? Né? Então se você tem uma habilidade maior de armazenar o lipide, usa primeiro o carboidrato, que você não consegue guardar não. Tudo bem? Não é usado primeiro o carboidrato, depois os ácidos graxos? Exatamente. A gente fala que é uma fonte essencial de energia celular. Bom, então, eu falei para vocês, temos uma breve pincelada no metabolismo dos lipídios, vocês se lembram? A gente vai absorver a maior parte dos nossos lípidos pela alimentação, não é mesmo? Assim que a gente absorve eles, a gente vai processá-los lá no intestino e depois conjugá-los em proteínas de transporte. Porque se o lipídio é uma molécula hidrofóbica, ele não consegue caminhar no nosso sangue, né? Então, para isso, a gente transforma o lipídio num conjugado lipoproteico. O que é isso? É pegar o lipídio, grudar ele numa proteína e assim ele consegue ser transportado no meio aquoso. Isso está claro? A primeira proteína que é formada depois que você começou a digestão dos lipídios é o quilomicro. Só que depois que você já consumiu todo esse quilomicro, para suprir qualquer demanda energética que você tenha, o remanescente vai cair lá no seu fígado. No fígado, ele vai ser conjugado em apolipoproteínas, que é o VLDL e o LDL. Você concorda? Sim. Olha lá. Então, lá no seu fígado, os remanescentes de quilomicro vão ser transformados em apolipoproteínas. O VLDL e o LDL. E essas duas apolipoproteínas ficarão circulando no seu sangue, o que não é muito benéfico, porque eles podem em algum momento começar a compor placas ateroscleróticas nos vasos, né? E aí como é que a gente corrige isso? O mecanismo que a gente tem de amenizar esse quadro é o colesterol HDL com o transporte reverso, né, dessas proteínas. O HDL é capaz de sequestrar o VLDL circulante e levar de volta para o fígado. Aí com isso, você ganha uma nova chance de consumir essa gordura sem deixar ela passar muito tempo circulando no seu sangue. Você concorda? Claro que quando a gente estiver fazendo disciplina de patologia, vocês vão se aprofundar muito mais na patogenia, né, do quadro aterosclerótico e o envolvimento com o infarto agudo. Não quero me antecipar, tá certo? Mas a importância clínica é essa. E aí, pessoal, a gente tem um mecanismo para fazer uso dessa gordura que a gente armazena nos adipócitos. A gente faz a mobilização dessa gordura por sinalização hormonal, seja por liberação de adrenalina ou de glucagon, tá certo? O glucagon é o hormônio que vai ser secretado quando a glicose estiver baixa no seu sangue, que sinaliza que você precisa de fonte de energia, concorda? Aí eu não tenho mais carboidrato, não tenho mais glicose. Então o que eu tenho que fazer? Usar outras fontes de energia. Aí o nosso organismo começa a liberar o glucagon. E o glucagon é que vai sinalizar a mobilização do triacilglicerol que está dentro do adipócito. Aí, com isso, o adipócito libera esses triacilglicerol que vão cair na nossa corrente sanguínea conjugados com albumina.
ácido gráfico, professor. Exatamente. Isso aí tá claro? Sim ou não? Para empurrar, eu tô com café na cabeça. Não, tô tranquilo. Bom, vocês falam, tá? Agora é interessante pensar que o tecido adiposo tem um papel não apenas de armazenamento de energia, ele também atua como órgão endócrino. Qual que é a principal substância que é secretada pelo tecido adiposo com funções metabólicas? É a leptina, né? Que é uma adipocina, que tem uma função de aumentar a taxa metabólica, promover saciedade, por aí vai. Agora, falando do histologiquez da coisa. Professor, só voltando. A leptina é um metabólico. Ela é um hormônio secretado pelo tecido adiposo, Tá, que aumenta a taxa metabólica basal e induz saciedade. tá, só para mim. Agora, voltando para o histologiquez da coisa. Nós temos dois tipos de tecido adiposo. O mais abundante e que é mais presente na idade adulta é o adiposo branco, também conhecido como unilocular. É o que nós temos, né? Compor na pochete, 2000, na sua panceta. É toda composta de tecido adiposo unilocular ou branco. São células que têm bastante lípides, né? Composição ampla de lipídio, e as células adiposas parecem verdadeiras gotas aí de óleo, tá? A celularidade é bem característica, você pode ver que são nucleus minúsculos e uma grande bolha de gordura. Esse é o seu tecido adiposo branco e ele compõe muitas estruturas do nosso organismo, né? Mostrei para vocês a presença dele lá no tecido mamário da lactente, como uma importante fonte, né, para a composição do leite materno. Isso aí tá claro? Desculpa. A outra classe de tecido adiposo era a multilocular, também chamada de tecido adiposo pardo. Essa aí é uma formação adiposa que não tem por objetivo armazenar energia, não. Tá? É o tecido adiposo que está presente lá no bebê, no início da vida. E o objetivo desse tecido, basicamente, é ser termorregulador, tá certo? Então, ele evita que o bebezinho perca calor, tá certo? Então, ele tem uma vascularidade muito mais rica do que o tecido adiposo branco, tá bom? Então, o que distingue o tecido adiposo branco e o pardo? O branco, ele é mais armazenamento de gordura, menos vascularizado. Já o tecido adiposo pardo tem uma função termorreguladora, por isso é mais vascularizado. Tudo bem? Sim ou não? Sim, dá para ligar que por ele ser a questão da vascularização, a senhora falou da questão quando tem mais fibra elástica, tem isso ou não? Não, na verdade tem mais a ver com o potencial angiogênico daquele tecido, que é o seu potencial de criar vasos, né? Mas não com esse aspecto de fibra. Dá para ligar pardo com mais ou menos a cor do sangue, assim, ele é Perfeitamente. vascularizado, por isso que ele é mais escuro. Exatamente, ele leva esse nome justamente porque ele tem tanta vasculatura, tanto suprimento sanguíneo, que ele fica mais escuro do que o tecido adiposo branco, que é praticamente só as Só curadas. de costa. E aí? Que é acumulador de gente. Minha letra cada vez mais feia. É porque você está se convertendo, né, no DR. Ah, Maria, escrever rápido. E aí, gente, dúvidas? De todos para mim, o adiposo é um pouco mais confuso, porque eu não peguei a primeira aula direito. E aí, no final, a gente chegou na cartilagem, né? Maneiríssimo. Olha lá. Top meninas. Gente, qual que é a função da cartilagem? Suporte, revestimento e redução de atrito. Isso está claro? Suporte, revestimento e redução de atrito. Ele está
presente em ossos de articulações para facilitar o deslizamento de um osso sobre o outro. Por isso ele tem uma composição rica em quê? Colágeno, né? Mas não apenas isso, a gente viu que ele também tem composição de ácido hialurônico, glicosaminoglicanos, né? Então são glicoproteínas que fazem com que esse tecido fique bem resistente à tensão, promova essa redução de atrito, né? Olha a carinha dele que lindo. Lindo demais. Isso aí é uma imagem cartilagialina. O que você está vendo é o seguinte: existe um tecido que fica externo à matriz, que é o chamado pericôndrio. Ali estão as células que serão responsáveis por produzir a matriz cartilaginosa. A partir do momento que você precisa produzir essa matriz, as células do pericôndrio, que inicialmente são chamadas condroblastos, vão se transformar em condrócito à medida que elas secretam a matriz extracelular cartilaginosa. E à medida que os condrócitos vão secretando essa matriz, eles vão acabando restritos em lacunas do tecido cartilaginoso, tá? É isso que vocês estão vendo aí. Essa é bem maneirinha, né? Então, assim, sempre haverá tecido cartilaginoso em articulação. Só não haverá quando você estiver falando de articulações móveis. Aí, ao invés de pericôndrio, que vai ter líquido sinovial. Qual que é a função do pericôndrio na matriz cartilaginosa? Além de fornecer as células, é irrigar e nutrir o tecido cartilaginoso. E aí, exatamente. E aí, no caso das articulações móveis, não precisa ter pericôndrio, porque o líquido sinovial faz isso, nutre a cartilagem. Está claro? Então, na cartilagialina você vai ter pericôndrio para nutrir. Agora, nas cartilagens de articulações móveis, aí você vai ter líquido sinovial. Tá? E aí a gente vai ter 3 classes de cartilagem. A mais abundante que é a cartilagem hialina, depois a cartilagem elástica e por fim a cartilagem fibrosa. Cartilagem hialina, essa coisa linda que você está vendo, isso aí é um pó de traqueia que a gente vai visualizar lá no laboratório na próxima semana. A gente não viu isso aí. Não, depois da prova. Ela tá falando isso depois da prova? Ó, que interessante. Ah, isso aqui é maneiro, hein? Esse a gente viu. O que é isso aí, gente? É a área cartilaginosa. Sabemos que a cartilagem, ela é responsável pelo crescimento longitudinal dos ossos longos, concorda? Nos ossos longos, a gente vai ter uma estrutura cartilaginosa que fica bem na epífise do osso longo, que é o disco epifisário. Vocês se lembram disso? Então, o disco epifisário é uma área cartilaginosa. Ele vai aumentando em extensão. E à medida que ele cresce, ele vai sendo substituído por matriz óssea. Isso é que faz com que o osso cresça longitudinalmente. Estão vendo aí? Então, o que é o disco epifisário? É uma formação de cartilagem hialina que fica entre a diáfise e a epífise do osso longo em crescimento. E ele que é responsável pelo crescimento do osso em extensão. Tá bom? Esse você que retrata na imagem de uma criança? É, porque a gente só tem disco epifisário na idade, enquanto o osso está em crescimento. Depois ele fica mais soltado. Depois não tem mais. Se não precisa crescer mais, acaba, né? Aí falamos depois. Oi? Alguém me chamou? Depois a hialina é a Elástica. Então a cartilagem elástica, ela vai ficar, né, muito próxima à composição da hialina, com a diferença de que ela tem mais fibra elástica. A cartilagem hialina tem mais fibra colágeno. Aonde que está a cartilagem elástica? Está no conduto auditivo externo, na tuba auditiva, no pavilhão auditivo, tá? A
Cartilagem de orelha, olha aí. Essa é de Aí, orelha. Helena, você colocou aí o exemplo da traqueia. Ela é específica? Oi? Aí, a Lina, o exemplo que você trouxe era da traqueia. Era da traqueia. Ela é específica. Não, ela tem uso. Na verdade, a hialina é a mais abundante. Traqueia foi só um exemplo. E depois a gente tem fibrocartilagem. Qual que é a importância da fibrocartilagem? É a composição dos discos intervertebrais. Então, o disco intervertebral é formado de fibrocartilagem, né? É de fibrocartilagem. O que é interessante saber sobre os discos intervertebrais? É a formação patológica que pode se dar se o indivíduo tiver hérnia de disco. Ah, você falou aí sobre o anel fibroso No pulposo, né? Olha o que acontece lá na hérnia de disco. Você vai ter uma ocorrência em que o seu núcleo pulposo acaba extravasando, né, do anel fibroso. Então, primeiro você tem uma ocorrência em que você vai ter um aumento de pressão sobre esse disco intercalar, que vai induzir o quê? O chamado abaulamento discal. Depois disso, se não for solucionado esse problema aí de pressão, acontece uma protrusão discal, que é quando o núcleo pulposo já está começando a querer extravasar. Depois disso, ele rompe o anel fibroso. Aí forma-se a hérnia de disco. Essa hérnia aí fica pinçada entre os ossos das vértebras e é uma dor amaldiçoada, deve ser, né? Ou seja, oi? Existem, né, condutas que podem ser feitas cirúrgicas, né? Quando você injeta ali ácido hialurônico ou substitui por prótese, né? Professora, o pico de papagaio é na cartilagem, Eu fiquei só um pouquinho perdida numa coisa. A gente tem dois tipos de o disco epifisário, que é formado pela hialina, e o outro, que é o nome, É o intervertebral, que é o de fibrocartilagem. Falou disso, e aí eu espera, mas não era de hialina? Todos os dois chamam disso. Um é o intervertebral, o outro é o epifisário. Geralmente entra os... Por isso chama intervertebral. E aí, gente, o que vocês acham? Top demais. Só que Eu cada não um, sei como que vai ser 10 só que questões. cada um é Não que eu bolado. queira que jamais, mas tipo... Ah, você tá falando que o que vai faltar conteúdo? Não vai tudo, né? Mas vai ser uma surpresa pra vocês. Olha aí, como é que a gente vai fazer Pronto, todos professor. esses sistemas, mais histologia. Como é que a gente vai fazer? Pode parar? Não,